Você já parou para pensar se as escolhas que você faz são realmente suas? Ou se muitas vezes você escolhe pensando no que o outro vai sentir, no que o outro vai pensar ou no que o outro espera de você? Porque talvez uma das grandes buscas do nosso desenvolvimento seja justamente essa: conquistar a nossa autonomia emocional. E eu não estou falando de você se tornar uma pessoa fria, de não precisar de ninguém, ou de viver sozinha. É justamente o contrário. A autonomia emocional é conseguir estar dentro de uma relação, amar, se importar, construir um vínculo e ainda assim continuar sendo você. Mas afinal, o que é autonomia emocional? Autonomia emocional é o reencontro consigo mesma. É quando você começa a reconhecer que as suas emoções, seus valores, seus limites, seus desejos e as suas escolhas também precisam ter um espaço na sua própria vida. Porque nós temos uma tendência muito grande de buscar referência fora. O que eu deveria sentir, o que é certo, o que é errado, o que essa pessoa espera de mim, o que vai fazer o outro feliz. E sem perceber, nós podemos começar a viver muito mais a partir dessa referência externa do que aquilo que realmente acontece dentro de nós. A autonomia emocional é começar a fazer esse movimento de volta. É perguntar o que eu sinto, o que eu realmente quero, o que é importante para mim, o que me faz bem e o que me faz mal. Mas por que é tão difícil? Porque nós aprendemos a nos relacionar muito antes de termos maturidade para questionar aquilo que nós recebemos. Lá na infância, a família, a sociedade, o ambiente vão ajudando a moldar e construir a nossa autoimagem, personalidade. E muitas coisas entram sem que a gente faça um filtro. E nós simplesmente aprendemos. Aprendemos o que pode, o que não pode, como devemos nos comportar, o que é esperado, o que faz os outros felizes. E depois, na vida adulta, chega um momento em que nós precisamos começar a nos perguntar: isso é realmente meu? Essa opinião é minha? Esse desejo é meu? Esses valores são meus? Ou é simplesmente eu aprendi que precisava pensar dessa maneira? E é aqui que aparece uma das maiores dificuldades. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de diferenciar aquilo que sente daquilo que o outro sente. Vou te dar um exemplo. A pessoa que você ama está triste. Imediatamente você sente que precisa resolver. Ela está com raiva e você começa a procurar na sua mente o que você fez de errado. Ela está mal e você sente que precisa estar muito bem para sustentar ela. O outro está sofrendo e você assume aquilo como uma responsabilidade sua. E isso vai criando uma mistura dentro de você. E uma pergunta muito importante para desenvolver autonomia emocional é: isso é meu ou do outro? Porque eu posso acolher alguém sem carregar essa pessoa. Eu posso amar alguém sem ser responsável por todas as emoções dela. Eu posso estar presente sem precisar resolver tudo. A autonomia emocional não é solidão. E é aqui que existe uma confusão muito importante. Algumas pessoas acreditam que para ter autonomia emocional não pode precisar de ninguém. E não é meio assim. Isso não é autonomia. Relações são importantes. Nós somos seres relacionais. O ponto aqui é outro. Autonomia emocional é você conseguir estar dentro de uma relação sem se misturar completamente com o outro. Lembra, somos duas pessoas inteiras. Duas pessoas que podem pensar diferente, sentir diferente, ter limites diferentes, desejos diferentes e podem conversar, negociar e encontrar um acordo, mas não precisam deixar de ser quem são para continuar junto. Então, autonomia não é eu não preciso de você, é eu consigo estar com você, mas sem deixar de estar comigo. Quando é que a gente começa a perder a nossa autonomia? Tem sinais claros sobre isso. Você começa a fazer coisas que não quer para evitar conflito. Diz sim quando queria dizer não. Muda de opinião para manter a harmonia. Sente culpa quando coloca limite. Tem medo de decepcionar e constantemente está precisando da aprovação dos outros. E principalmente, você começa a não perceber o que você quer. Você pergunta para todo mundo: o que você acha? Você faria isso? Será que eu estou errada?
E chega um momento em que a sua própria opinião não precisa de autorização. Isso é muito sério, porque você pode passar tanto tempo considerando todo mundo que simplesmente esquece de se considerar. A autonomia também aparece nos limites que damos. E limite é uma palavra que muita gente aprendeu a temer. Pensa só, se eu disser não, vão ficar chateados. Se eu me posiciono, podem se afastar. Se eu falar o que eu penso, posso perder essa pessoa. E aí o que acontece? Você preserva a relação, mas desaparece dentro dela. E a autonomia emocional é reconhecer: isso me faz bem, isso me faz mal, isso eu quero, isso eu não quero. E se posicionar a partir disso. Não significa que você vai conseguir tudo o que quer, mas significa que você passa a participar das suas próprias escolhas. O que acontece quando nós desenvolvemos autonomia? Quando você começa a reconhecer suas emoções, seus limites, seus valores, você ganha mais poder pessoal. Você passa a confiar mais em si. E quando confia mais em si, você se posiciona mais. Consegue se arriscar mais, tomar decisões e estar presente nas relações, sem sentir que precisa desaparecer para ser aceita. Porque tem uma segurança que começa a nascer de dentro. Você não precisa controlar tudo para poder se sentir segura. Você precisa confiar na sua capacidade de lidar com aquilo que vem. E isso não acontece de uma vez. A autonomia emocional não é um lugar onde você chega e pronto. É uma conquista diária. É um exercício. É parar diante de uma situação e perguntar: o que essa situação tem a ver comigo? O que eu estou sentindo? O que eu realmente quero? O que eu posso fazer diante disso? E talvez uma das coisas mais difíceis seja suportar o desconforto de não agradar todo mundo. Porque quando você começa a se individualizar, algumas pessoas realmente estranham. Principalmente aquelas que estavam acostumadas com você sempre cedendo, sempre resolvendo, sempre disponível. Uma reflexão para você levar. E eu quero deixar algumas perguntas para você. Você sabe dizer o que realmente sente? Você sabe me dizer o que realmente quer? Você consegue dizer não sem sentir que está fazendo algo errado? Você consegue perceber quando está tentando resolver a emoção que pertence a outro? Você consegue estar dentro de uma relação sem abandonar suas próprias necessidades? E talvez a pergunta mais importante: quanto da sua vida hoje é realmente escolhido por você? E quanto é construído para corresponder à expectativa de outros? A autonomia emocional não é deixar de amar, não é deixar de precisar, não é ser autossuficiente, muito menos viver sozinho. Mas é conseguir reconhecer a própria individualidade e saber que você tem sentimento, valores, limites, desejos e escolhas. E que tudo isso também merece ocupar um lugar na sua vida. Porque você pode amar alguém profundamente e ainda assim continuar sendo você. Você pode estar numa relação e continuar tendo seu espaço. Pode cuidar sem carregar. E pode acolher sem assumir. E pode dizer não sem deixar de amar. E pode escolher sem precisar que todo mundo aprove. A autonomia emocional é esse reencontro com você. É poder dizer: eu consigo estar com você sem deixar de estar comigo. E se esse conteúdo fez você pensar sobre alguma relação ou escolha da sua vida, compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre isso. E se você quer continuar falando sobre relações, autoconhecimento, tarô, acompanhe aqui o perfil Cartas de Janara.